Voltei. Ah, a Rosemary voltou. Opa, olha o despertador aí. Então, já aproveitando que a Rosemary voltou, vamos dar início, então. Eu pedi para a Fabiane passar o primeiro slide, agradecer a presença de todos aqui, e especialmente de Rosemary. A Rosemary, ela é colaboradora do Corém RJ, do Departamento de Ética, ela pode falar um pouco mais dela também, né, para a gente saber. E aqui a gente teve, nessa palestra de hoje, envolvidos aí, né, os nossos monitores, que vocês já conhecem, quem acompanha a gente, a Fabiane está aí, a Natália, o Vitor Gabriel está ajudando a gente também hoje. Eu ia pedir para vocês fazerem as questões, colocarem as perguntas no chat, para depois a nossa convidada especial de hoje para falar sobre a lei do exercício profissional, né, e conhecer um pouco mais sobre o trabalho da enfermagem e dos aspectos éticos. Então, espero que vocês gostem e vamos aproveitar bem a nossa convidada de hoje. E é com você, Rosemary, pode ficar à vontade, seja bem-vinda, tá? Muito obrigada, professor Jorge, professora Messias, pelo convite. Estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Precisa de algum ajuste? Precisa que eu aumente? Opa, agora ficou melhor ainda. Tá ótimo, Rosemary. Tá ótimo, então tá. Quero me apresentar, né? Como já fui apresentada anteriormente, mas eu quero colocar que, no momento, estou colaboradora do Conselho responsável pelas implantações das comissões de ética, é um departamento que fica lá no Seção Dar, faço parte da sede aqui no Rio de Janeiro, e nós fazemos um trabalho com as unidades, né, das implantações, é uma legislação, né, COFEM, desde 72, mas aqui no Rio de Janeiro nós só começamos a fazer esse trabalho a partir da intervenção que foi em 2012, 2009, a intervenção foi em 2008, 2010 houve a mudança, o Corém foi fechado, né, por irregularidades, e aí a gente volta em 2012 já com essa proposta de trabalho com as comissões. 2010, e hoje nós temos 142 comissões de éticas na enfermagem. Então, o exercício, né, a lei do exercício profissional, a todo momento a gente está debatendo, conversando sobre isso, porque não conseguimos fazer um trabalho seguro com o paciente, mesmo com a instituição e o colega ao nosso lado, se a gente não tiver o conhecimento da lei do exercício. Então, a gente já pode passar, né, Fabiane? Já podemos iniciar? E aí, Fabiane, aí agora foi. Eu faço uma síntese de tudo que nós vamos falar hoje. Começando com a Constituição Federal, né, é a partir dela que os conselhos existem, né, a regularidade da nossa profissão, a nossa e todas as outras, medicina, nutrição, farmácia, é a partir de uma legislação que consta no artigo 75 na nossa Constituição, que fala sobre a regulamentação dos conselhos. E aí, logo em seguida, a gente traz a lei do 8.880, de 1990, que é a Lei Orgânica de Saúde. A gente não tem como falar em legislação da enfermagem sem citar a lei do que cria, né, o nosso SUS. Logo em seguida, vem a Lei 8.142 de 90, que é a Lei de Participação Social. Eu também sou conselheira de saúde, faço parte da minha área, né, por área no Rio de Janeiro, a minha área é na Tijuca. Eu sou representante da minha área da saúde. Então, nós temos os usuários, os gestores e as representações da saúde. Eu faço parte desse grupo de profissionais que são conselheiros de saúde. Lá se discute, né, como o desenvolvimento na área, qual a quantitativa de tuberculose, como é que está o trabalho com a hanseníase e tudo mais. Então, a gente tem um trabalho muito intenso desde que foi criada a lei do SUS. E aí a gente começa a falar da nossa proposta de hoje à tarde, que é o decreto 5.905/73, que ele contempla, né, a criação do COFEM e do Corém. Corém é o órgão, né, regional, nós temos 27, são 27 estados, são 27 Corém do nosso Brasil.
E o CONFEM é que faz o norte, né? Ele é um órgão disciplinador, né? É um órgão fiscalizatório, e o COREN, ele segue exatamente o que está descrito no CONFEM. Todas as vezes que o COREN, em seu estado, precisa fazer alguma mudança, algum ajuste, ele tem que recorrer ao CONFEM e ele lá analisa se aquilo ali vai ser de bom tom, vai contemplar outros CORENs. Então, quem decide o norte e a diretriz desse conselho é o CONFEM. Temos também a Lei 7.498, que regulamenta, né? Regulamenta o nosso exercício. Eu gosto sempre de dar uma passeadinha e falar sobre quando era antes, né? Antes de termos essa nossa lei que regulamenta o nosso exercício, ela era norteada por outras profissões. À frente, vocês vão ouvir, a gente vai falar sobre isso, em 1961, 1961, quem norteava as diretrizes da enfermagem não era o próprio enfermeiro, e sim o médico, né, o farmacêutico. Então, é muito importante quando chega essa lei do exercício profissional. E logo em seguida a gente fala do decreto, né, o decreto 94.406, de 87, ele vem para sintetizar, ele vem trazendo um ano depois para minuciar cada ação do enfermeiro, do parteiro, do auxiliar e do técnico. É importante também de falar que essa profissão, a cada momento que você faz a inscrição, que você atua naquele estado, é importante quando há alguma mudança. Eu sou do Rio, resolvo trabalhar em Minas, é importante que a gente entenda que tenho que ver que quando eu chegar naquele estado, que eu procure o conselho daquele estado. Então, quando a gente fala de regulamentar e decretos e regulamentações, eu preciso estar em dia com o meu conselho, eu preciso atuar naquela região de uma forma muito clara, com a minha carteira, eu preciso andar com essa carteira, eu preciso estar trabalhando com a carteira do meu conselho em um momento que houver uma fiscalização, porque eu preciso apresentar durante o exercício profissional. Então, a enfermagem é uma profissão que ela atua, e você entende? O nosso atual Código de Ética deixa muito claro sobre isso, sobre a atuação do profissional de enfermagem ali na unidade, né, onde ele desenvolve, e também fora dali, né? Tem a Lei 8.967, que altera a redação referente aos atendentes de enfermagem. Tem muitas pessoas que acham que hoje não existe mais, ou que é uma profissão que foi extinta. Ela não foi extinta, ela mudou, né? No momento que, em 94, o CONAF chega e coloca o ajuste, ela vem para dizer que qualquer outra profissão ligada à enfermagem, que não seja o próprio enfermeiro, ela tem que estar sob a supervisão. Então, quando ela faz essa mudança, ela diz o seguinte: auxiliar, técnico e atendentes que ainda existem, são poucos, mas existem sim, eles só podem atuar dentro da unidade de saúde através da supervisão do enfermeiro. E aí, ligado ao próprio decreto da 5.905/73, que é o que cria o conselho, diz o seguinte, que o conselho ele tem a responsabilidade, né, como órgão disciplinador e fiscalizador do exercício, como sendo uma autarquia federal, ele pode mudar esse código de ética, e nós hoje temos um código de ética 564 de 2017, que é atualizado, né, um código atualizado, e ele foi feito, né, sobre uma chamada pública em nível nacional para que todos pudessem optar. Isso começou em 2016, terminou em 2017, mas todos puderam optar o que queriam e o que queria modificar, já que o nosso código anterior era o 311, né, de 2007, ele estava defasado. Então, chegou um código, um código novo que nós temos no Conselho, e aí você tem o portal, né? O portal que você pode baixar e ter esse código a todo momento. Ele deixa muito claro que nós temos que lidar com 23 artigos de direito, 37 artigos que vão ali dar o norte dos nossos deveres, e 42 artigos que vão falar das nossas proibições. Então, é um código que vem com 119 artigos, mas mapeia com muita veemência o que é proibido para o exercício profissional, né?
E em seguida temos ali o padrinho que fala sobre as resoluções de pareceres e as decisões, ou seja, se eu resolvo não fazer o que está no exercício, que está estipulado para a minha profissão, eu vou estar indo contra a resolução, eu vou estar indo contra o parecer ou uma decisão do próprio COFEM, né? A importância de estarmos ligados a esse exercício, a conhecer, né, na verdade, a conhecer a lei do exercício, é que, na prática, no nosso dia a dia, a gente precisa ter a proteção, né, diante do que eu tenho de trabalhar, né, de ali atuar, né, com o meu colega e com a sociedade. Na verdade, essas resoluções, elas chegam para fazer a proteção da sociedade, né. Próximo. E aí eu precisava falar um pouquinho da BEM, né, a BEM, ela é uma associação, né, nacional, né, de enfermeiros diplomados, e que ela chega em 1926, trazendo essa necessidade de se conversar, de se falar sobre enfermagem. Então, na verdade, é a BEM que traz para a gente a necessidade de ter um órgão responsável por isso. E aí ela traz a discussão, né, ela vem com o respaldo das enfermeiras internacionais, e aí surge o primeiro código, em 1953, depois vira deontologia, em 93, mas todo o trabalho que é feito através da Associação Brasileira de Diabetes, de enfermagem, é para poder trazer a normativa para que a gente possa desenvolver nosso trabalho, né? Então, eu não poderia deixar de falar. Uma outra coisa também que eu queria dizer é que todas as vezes que o COFEM ou outras normativas trazem algo, sempre respaldado nas leis federais. Importante lembrar que o COFEM é uma autarquia federal regulamentada, né, e vinculada ao Ministério do Trabalho, né, e quando sentam, né, para conversar sobre isso, por exemplo, no nosso último código, vocês vão ver, vocês já conhecem, né, eu acredito que sim, mas vocês veem que foi respaldado em cima do Estatuto do Idoso, né, da Lei Orgânica, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, então são resoluções que são respaldadas em cima do que aquilo que a gente se propõe a fazer. Próximo. Eu trouxe o decreto 50.387, de 28 de março de 61, para dizer o seguinte, que antes de termos a nossa lei atual, né, que é a que a gente segue, né, que é a 7.498, esse decreto ele existia, né, para regulamentar o nosso exercício, mas que nesse período, né, as funções dos auxiliares e enfermeiros eram atribuídos sempre sob a orientação do médico e do enfermeiro, excluindo o artigo 9º, né, que é o artigo que fala sobre a participação do ensino. Então, é para deixar claro que em 61 já existia uma regulamentação do exercício, só que nós éramos orientados e eram direcionados pelos médicos e precisava, né, a movimentação precisava de uma profissão como a nossa, teria que ter um respaldo da própria profissão, né? O enfermeiro precisava dar diretriz, ele mesmo, da sua profissão. Por isso que a gente precisava de trazer esse conteúdo. E aí, a resolução, o decreto, ele traz as resoluções que a gente desenvolve até hoje, e aí nós precisamos falar um pouquinho mais da nossa lei do exercício. Próximo. E aí ela dispõe sobre a criação do Conselho Federal e Regional, né, sobre a presidência da República, e é criado, sim, um conselho para disciplinar, né, uma autarquia que vem para sancionar os dispositivos da profissão. Próximo. E aí dispõe sobre a regulamentação, né, livre do exercício de enfermagem em todo o território, a enfermagem em suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no conselho. Então, toda vez que a gente ouve na mídia profissionais, por exemplo, nós temos um fato bem recente da profissional que estava fazendo uma vacina de jaleco branco dentro do estacionamento. Hoje, a mídia já
tem que ter o cuidado de não dizer era uma enfermeira, era um técnico, era um auxiliar fazendo. Hoje ele diz assim, uma pessoa de branco, jaleco branco, fazia uma vacina de uma forma irregular. Por quê? Só pode denominar publicamente se você é enfermeiro, se você é técnico ou se você é auxiliar de enfermagem, mediante a sua inscrição ao conselho. Por isso que a lei ela é muito clara quando ela fala sobre ser legalmente habilitada e inscrita no conselho. Eu posso fazer o curso de enfermagem, posso fazer a graduação, posso fazer o curso técnico, e somente a partir da inscrição que eu vou exercer. Eu posso estar 1 ano formada e não ir ao conselho fazer inscrição. Eu não consegui emprego, por algum motivo, eu não fui lá, não me inscrevi. Eu não sou profissional de enfermagem. Eu só vou poder exercer minha profissão a partir da minha inscrição nesse conselho. Né? Então, quando foi à tona, descobriu-se que ela não era profissional de enfermagem, porque logo em seguida foi feito um levantamento e foi visto que ela não tinha inscrição no Conselho Regional de Enfermagem. As mídias não respeitam isso, verdade. E aí, entrando mais... Não, pode seguir, está ótimo. E aí, vamos falar mais um pouquinho sobre as atividades do enfermeiro. Então, a lei deixa claro que a gente tem um número extenso de atribuições, são 31 atividades que esse enfermeiro ele traz na resolução. Ele faz a direção, ele organiza, ele planeja, né? Ele faz a consultoria, ele tem auditoria, ele faz os cursos de enfermagem, prescrição, os cuidados diretos, ele tem 31 atividades, mas se ele tiver dentro daquela organização dele o sistema de assistência, ou seja, a sistematização da assistência de enfermagem, que é a resolução que foi feita em 2009, ele vai ter uma facilidade maior de dividir, né, vamos dizer assim, trazer, né, para a sua equipe e para aquele dia a dia o seu trabalho, se ele tiver isso organizado. Então, entre 31 atividades que o enfermeiro tem, né, dentro dessa resolução, dentro da lei 4.998, de 25 de junho de 86, ele pode trazer, eu sei que é uma sobrecarga, nós temos uma carga muito grande como enfermeiros, mas se eu tiver isso organizado dentro da sistematização, esse trabalho vai ficar de uma forma muito melhor, muito mais leve. É bom dizer também que essa lei, né, essa regulamentação, ela também teve um papel importante numa resolução antiga do COFEM, 272 de 2012. E lá já falava da importância do registro no prontuário. Então, se hoje eu tenho uma resolução do COFEM, nosso Código de Ética, é o 567 de 2017, que fala da importância de estar ali registrando, eu quero dizer que em 2002, na própria sistematização, também falava disso, e que no nosso primeiro código, que foi em 1953, também já falava da importância de registrar, de escrever, né, de registrar o seu ato e o desenvolvimento do seu trabalho. Então, é algo muito antigo, mas que a gente ainda tem muita dificuldade de fazer esses registros. E é só ele que vai me dar depois o respaldo daquele ato, daquela ação, se no final do plantão eu tiver alguma ocorrência, algum fato que tenha chamado a atenção no meu plantão, é só através do que eu escrevi que eu vou ter, né, essa proteção. A cada momento que chega algo lá do conselho, denúncia do Ministério Público, denúncia da Polícia Federal, denúncia através da própria delegacia, o que chega do profissional daquele dia, ou porque o usuário fez a denúncia, ou porque algo teve isso muito ruim ali naquele plantão, eu só vou ter o respaldo se eu tiver escrito dentro do meu livro de ordem, no prontuário do paciente. Eu preciso trazer para mim a proteção através do que eu escrevo. Tá bem? Então, isso é muito antigo, né? Mas a gente precisa trazer isso muito para o nosso dia a dia. O próximo? Eu estou andando um pouquinho mais rápido para que depois eu poder ouvi-los e responder as perguntas, né? Eu prefiro depois ouvir mais e responder o que vocês não entenderam, e aí eu estou passando um pouquinho mais rápido. E aí vem o decreto. Ai, Rose, mas por que um ano depois vem um decreto falando das mesmas coisas?
Na verdade, esse decreto ele chega um ano depois para poder dizer que todas as atribuições que foram ditas na lei do exercício, ela precisava de ser um pouco mais minuciosa. Então, ele traz um decreto, um ano depois, nossa lei do exercício foi em 86. E aí vem logo um ano depois o decreto falando das mesmas coisas, só de uma forma muito mais profunda. E aí traz a diretriz do parteiro, do obstetriz, fala de novo do enfermeiro e do técnico. Bem, então, é uma forma mais minuciosa que ele traz. E aí fala de novo do diploma, da importância do diploma do enfermeiro, do titular do diploma do certificado de obstetriz, do titular do diploma do certificado de enfermeira, né, do certificado de enfermeira obstétrica. Então, todas as vezes que a gente se forma, né, a gente faz o curso, a gente gradua, logo em seguida, normalmente, a gente faz uma especialização, né, e no conselho você pode ter a carteira, né, da especialização que você atua. É importante também dizer que toda vez que tem um concurso público, se recorre ao conselho ou de enfermagem, ou de medicina, seja qual for a sua produção, o governo ele recorre ao próprio conselho para saber quantos inscritos, como é que está o movimento das especialidades. Você pode perceber que os especialistas intensivistas, os obstetras, eles têm um avanço muito grande, porque é um grande movimento e é um grande número de profissionais que têm essa especialidade. Então, todas as vezes que vocês fizerem uma especialidade, é importante ao conselho, não paga nada, vocês vão ter a carteira só se vocês quiserem, e aí vocês vão registrar essa especialidade, e aí vão ter mais um ponto positivo, né? A gente precisa olhar muito a enfermagem no olhar positivo da profissão. Então, a gente tem um leque enorme de atribuições, mas temos um leque enorme de ter, né, essa consolidação da profissão. Podemos ter consultório, né? Hoje temos uma resolução do COFEI que nos dá esse respaldo, né? Logo você esteja regulamentado, logo você esteja inscrita, você pode desenvolver, se estiver dentro ali daquela resolução, você pode desenvolver dentro de um consultório, você tem ali aquele respaldo, né? Então, a gente precisa acompanhar muito o portal, saber como é que está funcionando, ou então perguntar, eu resolvi fazer especialidade, como é que está o mercado? Como é que está? O próprio COFEI tem uma planilha dizendo sobre isso, então é importante a gente também estar muito atuante, Jorge? Quer alguma pergunta, Jorge? Não, eu achei interessante você falando da parte de registrar a especialidade. Mais tarde eu falo disso. Sim. Eu estava testando aqui o microfone. Tá bom. E aí vem de novo um decreto falando sobre a consulta de enfermagem, sobre prescrição, sabendo que a prescrição é privativo, né, do enfermeiro, e ele segue exatamente o que está descrito desde da nossa lei do organograma, que a gente falou logo no começo sobre a lei do SUS. Então, lá na própria lei do SUS, ele fala sobre isso, e aí vem um decreto que reafirma a importância da prescrição de enfermagem e do enfermeiro nas consultas de enfermagem. Tá? E aí a prescrição de medicação previamente estabelecida pelo Programa de Saúde Pública, né? A gente sabe que o programa de tuberculose, a diabetes, são programas que são regidos, né? Praticamente pelo enfermeiro. Ele tem, obviamente, o médico especialista ali com ele, mas quem vai orientar, hanseníase, todas essas questões de saúde pública é o enfermeiro. Então, ele tem também a atividade, ele pode desenvolver também as prescrições, não é ele que prescreve a medicação, mas ele traz para si a responsabilidade junto com o médico de trazer aquela divisão, né, da atribuição, mas de orientação em cima do que foi prescrito, sim. A continuidade dos efeitos da resolução 159 de 93, que ela fala o seguinte, que ela obriga a consulta de enfermagem. Então, o que o COFEI fez? Ele revoga, né, essa resolução do 159 de 93, que falava sobre a obrigação da consulta de enfermagem, e ele traz algo mais leve, dizendo que se já existe isso descrito em outras resoluções, em outros decretos, não precisava ter uma resolução específica para isso. Então, ele revoga a 159 de 93 e traz a 544 de 2017, falando que não precisa mais ter uma resolução só para isso, já que tem muitos decretos e leis falando da mesma coisa. Então, é só para poder fazer uma certa leveza para o tal do exercício, já que a gente tem tantas
tantas leis para poder dominar, né? Próximo. E aí já vem falando da atividade do técnico de enfermagem, né? Aí o titular também é diplomado, com certificado, né? E aí ele precisa estar legalmente ali inscrito. Tenho percebido muito, na experiência que eu tenho nas comissões de ética, já estou à frente da comissão há alguns anos, eu fui coordenadora do departamento, faço esse trabalho juntamente com as unidades, que o colega, ele gradua, né, como enfermeiro, e ele esquece de dar baixa como técnico de enfermagem. Ele fica com uma dívida na União, já que o FEM, são autarquias federais. Então, eu, às vezes, faço a graduação, começo a trabalhar como enfermeiro, tenho lá o técnico, não vou mais usar por algum motivo, só quem tem mesmo um emprego público, né, que mantém. E aí eu preciso ir lá e dar baixa, para mim não ficar com uma dívida ativa. Então, se eu passar de 4 anos sem pagar aquela categoria, seja lá qual for, auxiliar ou técnico, aí eu fico com a dívida. E aí, às vezes, a gente tem alguns problemas, porque ele não sabe disso, ele fica com uma dívida ativa, e isso faz o seguinte, ele faz com que ele fique com restrições, e só quando ele vai se aposentar, ou quando ele vai comprar uma casa, ele descobre que ele tem uma dívida na União. Porque quando você deve ao Conselho, você não deve ao Conselho em si, você deve à União, já que, dentro da Constituição, artigo 71, capítulo 71, artigo 5º, diz que toda a produção, todas as produções têm que estar ligadas ao Conselho, tem que estar inscrita no Conselho e que tem que pagar a anuidade. A gente leva um debate sobre isso, né? Sobre a anuidade. Por que eu tenho que ter anuidade? Por que eu tenho que pagar a anuidade? Na verdade, qualquer conselho, enfermagem, ou medicina, qualquer outra profissão regulamentada, ela paga o conselho para que ele possa desenvolver o trabalho ali diante, né, daquela necessidade da autarquia. Então, se a Constituição diz isso, a gente não tem como ir ao contrário. O que os conselhos fazem? Em cada região se modifica a anuidade. Então, dependendo dos inscritos em cada região, é a anuidade que vai ser desenvolvida. E aí, Tocantins é muito pequenininho, o Rio de Janeiro é maior, o São Paulo maior ainda. Então, por unidades, por inscritos, é que você desenvolve quanto é que você vai pagar. Isso está descrito também na legislação. Próximo. Fala também no artigo, eu fui destacando o que chama mais atenção, então o artigo 10 fala que o técnico de enfermagem exerce atividades auxiliares de nível médio, técnico, atribuída à equipe de enfermagem, cabendo-lhe assistir o enfermeiro. Ou seja, as decisões que vão ser feitas durante ali o trabalho, a equipe, né, precisa sentar, precisa conversar, precisa se comunicar, chegar e dizer, olha, vou melhorar isso, o enfermeiro chega, né, olha, eu vou fazer uma diretriz, eu vou seguir a SAI, eu vou fazer umas mudanças aqui, eu preciso que a televisão, por exemplo, a televisão, não tem a televisão no local de preparação de medicação. Mas o que tem? Deixar só a imagem, tirar o som? Porque pesquisei e já vi que existem casos de atrogenias, de perícias de imprudência e negligência a partir da distração dessa TV. Então, ele leva algo, discute com a equipe, e essa equipe vai dizer para ele, eu concordo, não concordo, mas ele tem que levar a legislação junto e dizer, olha, temos alguns casos de perícias por conta dessa TV no ambiente de trabalho. Então, muitas das vezes, a gente já teve problemas com locais fechados, por exemplo, onde faz hemodiálise. Os usuários, eles podem e devem ter uma TV, um som ali para poder distraí-los, já que eles ficam algum tempo ali na hemodiálise, mas o profissional não pode, durante a atividade dele, olhar para a televisão, né? E aí o código está dizendo isso, a legislação, a 557 de 2017, que fala só sobre mídia de comportamento do profissional perante as fotos que fazem face, perante as ações que a gente faz, às vezes, festinhas dentro do ambiente de trabalho. Então, tudo isso que é colocado dentro dessa resolução do COFEM é para poder proteger esse colega para que ele não cometa tanto erro. Então, a gente tem também lá no Conselho, infelizmente, caso de profissional
que perfurou, né, que fez uma imperícia durante ali a aplicação, durante ali uma medicação, porque ele se distraiu olhando para cima, olhando a TV. Então, é prevenção. Então, quando ele traz, que é o planejamento, a programação, prestação de cuidado, né, os direitos, a própria escala que é feita, o enfermeiro deve dizer para o técnico, chegar ali para a equipe, o que vocês querem, qual local que vocês preferem, qual que vocês se sentem melhor. Então, a gente tem tido também muitos problemas por remanejamentos, né? Às vezes o profissional é remanejado para um setor e outro, isso cria uma grande celeuma, uma insatisfação, e às vezes é uma discussão, que aí ele vai contrário ao código de ética, né? Que ele começa a falar coisas impróprias, né? E às vezes o usuário está ouvindo. Então, a gente tem sentido e percebido e recebido muitas denúncias interpessoais com problema de remanejamento, problema de quem é que vai jantar, quem é que vai deitar primeiro, quem é que vai descansar, porque falta um pouco de comunicação. Então, um técnico de enfermagem, ele também vem com esse papel de executar as atividades, de prevenir o controle, de integrar a equipe de saúde. Próximo. E aí eu separo um pouquinho essa linha, né, que fala sobre o artigo 8º, que é a participação nos programas nas atividades de assistência integral à saúde individual, particularmente daqueles prioritários de alto risco. Participação dos programas de higiene e segurança do trabalho de prevenção dos acidentes de doenças profissionais e do trabalho. Então, a gente precisa também estar atento daquele colega que está aí ao nosso lado, como é que ele está, se ele tem alguma limitação, o que eu posso ajudar, né, para poder o meu serviço, a equipe fluir melhor. Isso também é um papel do técnico de enfermagem, juntamente com a sua equipe. Próximo. E eu separo o artigo 12, que fala sobre atividade, né, envolvendo a orientação e o acompanhamento do trabalho intermédio no grau de auxiliar. Próximo. E ex-auxiliares de enfermagem, que ele traz, né, uma gama enorme de atividades. É bom lembrar que a auxiliar de enfermagem não está extinto também. Muitos profissionais acham que a auxiliar de enfermagem não se forma, ainda se forma. A Marinha, por exemplo, é um órgão que forma auxiliares de enfermagem. Tá? O auxiliar de enfermagem, ele tem uma atribuição inúmera também. São 26 atividades que o auxiliar de enfermagem tem. Então, descrevi aqui algumas, né? Além de ter seu titular, como a gente já falou, próximo. Vem aqui algumas, né? Fazer curativo, controle hídrico, ministrar medicação, né? Executar, observar, preparar. Então, o auxiliar de enfermagem, ele tem uma grande função. Eu tenho uma inscrição, né? Uma inscrição como auxiliar de enfermagem há 42 anos na enfermagem. Eu tenho muito orgulho disso. Foi ele que me trouxe, né, a minha matrícula do Ministério, foi ele que me preparou, foi ele, né, meu curso de auxiliar de enfermagem que me fez estar aqui com vocês hoje. Então, eu tenho muito carinho pela minha profissão oriunda. Eu sou uma auxiliar de enfermagem do tempo que, para se formar em auxiliar de enfermagem, se estudava 3 anos. É importante dizer isso, porque há 40 anos atrás não tinha técnico de enfermagem, eram só enfermeiros e auxiliares, e a gente tinha que estudar muito. Próximo. E aí vem um decreto também, eu separo aqui o artigo 3, que fala que o auxiliar de enfermagem exerce atividade de nível médio, natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem como a participação em nível de execução simples em processo de trabalho. Então, o auxiliar de enfermagem, ele fica ligado, e aí são poucos, são poucos auxiliares que ainda trabalham, muitos já são aposentados, mas a gente percebe que o decreto dá uma vasta, né, propriedade para essa profissão. Próximo. Vem os parteiros também, é uma profissão que ainda tem inscrição, os obstetras, os parteiros, de diferenciamento de participação. Próximo. E aí vem falando, né, que os profissionais titulados de diploma, obstetrizes e enfermeiras obstétricas, além de atividade que trata do artigo precedente, inclui prestação de assistência a parturientes do parto normal, identificação das distócias obstétricas, tomada de providência até a chegada do médico, realização de epistomia e episiografia, com aplicação de anestesia local. Então, quando esse profissional ele tem a especialidade, ele pode fazer. Então, nós tivemos
alguns casos, anos atrás, vocês viram na mídia, né, eu posso só citar o que sai na mídia, da menina que com 15 anos, né, ela foi a óbito durante a manobra ali do parto. E aí criou-se, obviamente, todo o plantão, tiveram que responder ao processo por conta disso. Mas todas as enfermeiras obstetras foram absolvidas no conselho, já que quando chega uma denúncia do Ministério Público, do usuário lá no conselho, é chamado os profissionais são chamados, é aberto um processo ético, e ela vai respondendo durante ali, né, aquela instrução, a testemunha, traz as anotações, e elas tinham muito detalhadamente o horário que a gestante chegou, todos os procedimentos muito bem detalhados, a hora que chamou o profissional médico, né? E aí, com isso, com as provas apresentadas durante o julgamento, todas foram dissolvidas. Então, trazer à tona que a legislação ampara essa profissional, né, obstetra, é importante dizer que se eu tenho uma lei a meu favor, eu tenho que fazer por onde de ter os registros também muito bem ali atualizados. Próximo. E aí eu já estou finalizando aqui a apresentação dizendo o seguinte, que viver em sociedade existe um complexo de normas disciplinadoras que facilitem o convívio. Facilite o convívio entre indivíduos que o compõem, pois todo comportamento humano está sujeito a regras, né? E essas regras precisam se manter no equilíbrio das relações. E tais regras são denominadas leis em conjunto, como legislações. Todo cidadão deve conhecer a lei do próprio país, né? Então, eu preciso conhecer um pouco da Constituição, conhecer um pouco do Estatuto do Idoso, saber, por exemplo, eu estou em atendimento, o idoso ele tem direito a estar acompanhado, não é só no hospital, no atendimento de ambulatório também. Então, a gente precisa entender quando a família está ao lado, quando a família quer fotografar, quer filmar ali aquela vacina, ele tem um direito. Obviamente que eu posso pedir, olha, por favor, evite de fotografar meu rosto, eu tenho uma legislação que me ampara, porque a 554 de 2017 dá esse amparo também para o profissional. Se ele disser, olha, eu prefiro que o senhor não tire meu rosto. Você pode conversar com esse acompanhante, né? Mas ele também tem uma legislação que ampara ele também, enquanto a proposta que ele pode fazer a foto, que ele pode filmar. Então, todo cidadão deve reconhecer a lei de seu próprio país. E a lei de produção civil, né, o decreto também é uma lei que está em vigor ainda, ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não conhece, né? Então, eu preciso dizer, olha, eu não vou fazer, eu vou fazer, mas eu preciso também saber se aquilo ali não está dentro de alguma legislação. Próximo. E aí vem as responsabilidades. Eu quis fazer essa lauda porque fala de responsabilidade civil, né, que está dentro do próprio código, da lei, né, que é a indenização, é quando você lesiona o seu usuário por algum motivo. Você não responde só lá no Conselho Regional de Enfermagem, porque você lesionou, porque ele levou uma queda durante o seu atendimento. Você também vai responder em nível civil, né, esse usuário, esse familiar, ele pode recorrer, sim. Então, a responsabilidade civil vai sempre acontecer também juntamente com o nosso exercício profissional. A responsabilidade penal, né, que é o Código Penal, que é privativo da liberdade restritiva do direito, é quando, por exemplo, também ouvimos na mídia há pouco tempo da colega que fez, né, ela ainda é colega porque ela ainda vai ser julgada, né, sobre ela não fazer a vacina. Vou trazer aqui bem mais recente, não trazer a vacina. Então, ela hoje está presa, né, então ela teve a responsabilidade penal dela atribuída ao ato dela, né, e isso é independente de responder eticamente no conselho. A responsabilidade funcional, que é quando eu trabalho no local, né, eu tenho que seguir o regimento daquele hospital, daquela unidade de saúde, eu preciso assinar o contrato quando eu chego para trabalhar, eu preciso entender que tem regulamentos dentro daquele hospital, ou a planta não pode entrar, ou a alimentação tem que ficar no tal local, eu preciso criar esse ambiente confortável para eu poder desenvolver o trabalho. E a responsabilidade ética profissional, que é o código de ética que a gente falou desde o começo, né, 564, que fala sobre nossos direitos, nossos deveres e nossas proibições. Aí ali vem, se você for julgado diante do que você estiver fazendo, você vai responder por aquilo que você fez
E aí, você pode ter uma advertência verbal, multa, censura ou suspensão. E, por último, cassação do exercício. É quando você deixa de trabalhar, né, deixa de exercer a sua profissão. Você luta tanto para chegar, né, nesse momento, a gente estuda tanto e aí você acaba sendo cassado por conta de você ter feito algo muito grave, e aí você não pode mais continuar, pelo menos durante 2 anos, você fica fora até você ser julgado de novo. Próximo. E aqui vem o decreto, né, no 94.406, que fala sobre que inclui todo o pessoal de enfermagem, então é toda a equipe, né, cumprir o código de deontologia de enfermagem, é toda a equipe. Então, quando eu trago uma proibição para o enfermeiro, para o técnico, para o auxiliar de enfermagem. E ali, eu lembro bem que no artigo 75 lá do nossa proibição fala que eu não posso dar ao acompanhante, 92, artigo 92, fala que eu não posso dar ao acompanhante o que me atribui. Então, dar na mão do paciente a medicação para ele tomar depois, por exemplo, ele se ingerir depois, é contrário ao código de ética. Isso é um dos tópicos, eu não quero aqui me deter, porque já faltam 20 minutos para acabar, e eu quero ouvir muito vocês. Então, é para vocês atentarem ao código de ética, ver direitinho, orientar a pessoa e a família, é um dever nosso. Nós temos que dizer qual é a medicação que a gente vai aplicar, o que aquele efeito vai trazer para aquele paciente, é um dever, né? E ele precisa saber qual é a medicação que ele está tomando. E a gente tem alguns relatos lá no conselho que simplesmente o profissional diz assim, pergunta ao seu médico o que você vai tomar. Então, a gente tem alguns problemas que a gente precisa trazer isso a nível de discussão, de debate, que é o mínimo que a gente pode fazer, dizer para o paciente qual é a medicação que ele vai tomar. Próximo. Aí o COFEM vai à justiça por vários momentos. E nós dois temos a nossa PL, né? Que nós estamos aí votando pelas 30 horas, no nível nacional. Sabemos que são leis federais que só podem ser mudadas pelo Senado e pelo Congresso Nacional. Então, quando eu trago essa aula falando sobre isso, é porque o COFEM está todo momento trazendo, em algum momento, a enfermagem dermatológica não pode trabalhar, em algum momento, outra profissão, que eu não preciso citar aqui, disse que nós não poderíamos ter nosso consultório. Então, a todo momento, e ainda está em acordo, o fisioterapeuta querer fazer nossos curativos. Então, existem leis aí, muitas leis, muitos decretos, muitos recursos, né? O Supremo Tribunal tem recursos lá, falando sobre algumas questões nossas. A gente precisa estar muito atento sobre essa legislação que é em nível federal. Próximo. Já estamos terminando. Eu coloquei essa imagem, né, de um gatinho sendo visto de uma forma, né, ele dá o olhar de um leão. É quando a gente se vê diante daquele nosso dia a dia, nos nossos plantões, e é que a gente se empodera a partir do momento que conhece a legislação. Eu vou me ver de uma forma diferente, né, e me empoderar daquilo quando eu tenho conhecimento da legislação. Concluindo, né, eu trouxe aqui o princípio fundamental do nosso código, que diz o seguinte: o profissional de enfermagem atua com autonomia e consonância com os preceitos éticos e legais, técnicos, científicos e teóricos, filosóficos. Exerce sua atividade com competência para a promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os princípios éticos e da bioética, e participa como integrante da equipe de enfermagem, de saúde, na defesa das políticas públicas, com ênfase nas políticas de saúde que garantam a universalidade de acesso, integralidade de assistência e resolutividade, preservação da autonomia das pessoas, participação da comunidade e hierarquização e descentralização político-administrativa dos serviços de saúde. Então, se eu tenho isso no meu princípio fundamental do meu código, e se eu trago isso para o meu dia a dia, eu vou ter uma gestão, né, como enfermeiro que sou, ou como uma técnica, como auxiliar, eu vou ter uma atividade muito mais respaldada, muito mais tranquila, de acordo com o que eu me proponho a fazer e o que está dentro do meu exercício profissional. Acho que já terminamos. Próximo. Fabiana? Faça aqui o convite para que vocês, por favor, né,
procurem visitar o portal, né? Nós temos o Boas-Vindas, que é um trabalho que o Conselho faz, que vai em todas as universidades, em todas as escolas técnicas, para falar sobre código, para falar sobre o desenvolvimento dessa autarquia, né? Temos as câmaras técnicas, né, que a nossa professora Messias faz parte, a nossa coordenadora, temos o Coronel, temos o PESAI, então nós temos algumas atividades no Conselho, que é só vocês se proporem a participar, dar sugestões, participar mesmo do seu conselho, né, que está aí, que te ampara, mas também faz o serviço dele, que é disciplinar e fiscalizar. Certo? As referências estão aí, todos em cima da Constituição e sobre nosso conceito. E aí eu estou aberta agora para tirar dúvidas. Espero que tenha bastante dúvida, gente. Bastante perguntas. A gente agradece, Rosemary. Os aplausos aqui para a Rosemary, a gente agradece a colaboração. Obrigada. Sempre dá umas falhazinhas aqui na hora de entrar no YouTube para poder pegar os aplausos, mas ninguém ouviu, não. Só ficou na gravação de tela. Depois vão ver lá no portal. Sempre tem um errozinho. Então, agradeço muito Rosemary Maria Silva. E aí, aqui já temos algumas perguntas. Antes de ir para as perguntas, queria só fazer umas colocações aqui muito importantes, né, de alguns pontos que a Rose falou. E eu acho que é relevante a gente lembrar, né, que lá do início ela fala que a gente só pode atuar, e vocês, muitos aqui são acadêmicos, né, tem a professora Ângela aí do FRJ, agradeço a presença dela, mas a maioria aqui, que a gente sabe, tem muitos acadêmicos, então só pode exercer a profissão quem estiver registrado. Logo no início ela fala isso, é importante, né, é importante estar registrado no órgão, né, de classe. É muito importante também uma parte que ela fala sobre o registro da especialidade, né? Porque muitos enfermeiros até encontram e falam, né, que eu sou especialista em tal coisa. Mas será que você tem a carteirinha de especialista? Então, a Rosemary explica sobre isso, né, que você tem que ir lá no Corém, registrar sua especialidade, senão você só fez uma pós-graduação. Então, você fez a pós-graduação, mas você não é especialista na área. Né? Para ser especialista, tem que estar registrado no Corém como especialista, não é isso, Rosemary? Isso, inclusive, a Rosemary é especialista em dermatologia, não é isso? Isso. Então, isso é importante para vocês se aterem. Uma outra coisa que chamou muita atenção, né, que a gente está sempre levantando a bandeira, para a gente não esquecer, né, dessa coisa de a gente aprovar, divulgar as informações para valorizar a enfermagem, né, seja das 30 horas, seja em relação ao piso salarial, que tem que ser justo em relação às horas trabalhadas e tudo mais. E, no geral, esses aspectos éticos que envolvem a atuação da enfermagem, eles são muito importantes e devem ser discutidos e sempre trazem polêmicas, né? Então, eu vi aqui algumas perguntas, né? E aí eu vou começar lendo do Marcos aqui. Não sei se antes tem uma outra. Deixa eu ver aqui. Tem da Vanessa antes. Aqui, a Vanessa coloca aqui. Acho que você consegue até ver aí, né, Rosa? A Vanessa coloca aqui. O que fazer quando o técnico ou enfermeiro não pode se defender verbalmente em uma situação? Simplesmente é proibido de falar. O técnico não ter uma graduação, por exemplo. Deixa eu acompanhar. Só um instantinho a pergunta. Deixa eu levantar aqui um pouquinho o chat. Tá depois do formulário de presença. Da Vanessa Freitas. Também tem pergunta, eu vou deixar para depois. Senão não dá tempo. Olha, eu não consegui encontrar, mas eu preciso, Jorge, que você repita, por favor. Sim, ela fala assim, ó. Boa tarde. O que fazer quando o técnico ou enfermeiro não pode se defender verbalmente em uma situação? Simplesmente é proibido de falar. Então é aquele profissional que ele está sendo assediado durante o local de trabalho, né? Se você é um profissional, você é a maior mão de obra dentro da instituição. Isso aí a gente já entendeu. Sabemos que não funciona o local, o setor, sem ter a enfermagem. Entendemos isso também. E se eu estou sendo proibida de me colocar, eu estou sendo assediada. Se aquilo acontece regularmente, aconteceu só um dia, aconteceu o ano passado, não. Se isso acontece regularmente, isso chama-se assédio. E a gente precisa, então, fazer a denúncia. Né? E eu não quero. Aí eu entro naquele momento que não quero perder meu emprego,
mas não estou feliz de estar nessa situação, mas eu preciso também que alguém me ouça. E aí tem os órgãos, as entidades que são responsáveis por isso, que é o nosso sindicato. Né? O sindicato ele precisa saber que naquela instituição, eu não preciso colocar meu nome, é importante também colocar isso muito claro, que a minha denúncia vai ser uma denúncia anônima, que tem respaldo, sim, e ele precisa saber que aquele local de trabalho está sendo, o profissional está sendo assediado. Se eu não colocar isso, não adianta eu ir para Facebook, não adianta eu ir para o meu Instagram. Não é ali que eu vou me colocar, eu estou chateada porque o local que não. Ali você vai estar se expondo, você vai estar, aí sim, você vai estar perdendo o seu direito, e aí você pode sim ser mandado embora até por justa causa. Mas se eu trago aquela situação para o meu sindicato de enfermeiro, ou de técnico, ou de auxiliar, ele vai sim entrar, seguir, né, a legislação e fazer com que a chefe de enfermagem, que aí é ela que vai ser chamada, e trazer à tona a discussão do que está acontecendo naquele ambiente de trabalho. Eu não posso ficar angustiado. Sabemos, infelizmente, que tem colegas que levam até a sua vida, né? Vai contra a sua vida por sofrimento durante o plantão. Infelizmente. Então, a gente tem que dizer... Trabalho, né? O trabalho tem que ser uma fonte também de prazer, de realização, não só de sofrimento e penosidade. Penosidade. E estão se aproveitando de alguma forma, né? Eles se aproveitam, vê a fragilidade da equipe, que aí um olha para o outro e diz assim, melhor você não falar não, hein? Melhor você, não cuidar. Então, acaba a equipe toda ficando fragilizada e o outro, que é o assediador, ele fica olhando para... Eu tenho uma apresentação muito interessante sobre isso. É ele com o dedo grande e alguém com a cabecinha baixa sendo assediado. Mas quando a cabeça levanta e o outro do lado começa a levantar a cabeça com o dedão, o dedo dele vai diminuindo. Porque o assediador, ele tem o retrocesso da atitude dele mediante ao grupo se unir e encontrar aquilo. Então, a denúncia, nesse momento, é fundamental. É isso aí. Agora, uma outra pergunta do Marcos aqui, que muda um pouco de assunto. Ele está perguntando em relação aos profissionais de enfermagem que estão se recusando a vacina contra o coronavírus, né? Eles estão se recusando a tomar a vacina, né? Acho que é isso que eu entendi aqui, inclusive diante dos princípios fundamentais. Então, como se posicionar em relação a isso? Tem que existir, vamos colocar assim, estou dentro do ambiente de trabalho com Covid, não quero tomar a vacina. A ART, a nossa gerente de enfermagem, ela tem uma resolução, a 509 de 2016, que ela é responsável por aquela equipe. Se aquela equipe tem um acidente dentro do ambiente de trabalho, se aquela equipe está passando por algum problema de proteção, então, se o colega ao lado está dizendo assim, olha, meu colega não quer tomar vacina, eu não estou me sentindo segura ao lado dele, ela tem que trazer isso à tona e trazer as normas técnicas do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Esse profissional, diante dessas normativas, ele pode ser afastado do trabalho por conta disso. Então, não é minha ideologia, não é o que eu acho, o que eu deixo de achar. Ele pode dizer assim, não, eu não quero tomar esse tipo de vacina, eu estou esperando uma outra. Isso eu já ouvi lá no meu trabalho, a profissional dizer isso para mim. Mas eu não posso me recusar. São os sommeliers, né? São sommeliers de vacina. Eles esperam aquelas que... Exatamente. Então, esse é um problema de saúde pública. Isso está muito além da minha vontade, é saúde pública. Eu sou uma profissional de enfermagem, sou da saúde e não posso deixar de tomar vacina. Vacina é obrigação também. Isso é no Plano Nacional de Imunização, é obrigatório. Nós precisamos tomar vacina, sim. Uma forma de se proteger a família também, né? A família, o colega, o usuário, é todo um conjunto de normas. E existe uma norma técnica, e aí eu estou indo contra isso, eu estou indo contra uma legislação. Eu fico muito preocupada. O Marcos até reforçou aqui e falou aqui, que é justamente isso. Sobre... Eu não estou vendo. Sobre as ideologias. Clica aí nas... no botãozinho que você vê. Eu tenho uma pergunta aqui que você comentou em relação à cassação, né? E aí você falou assim, pelo menos 2 anos. Aí eu fiquei na dúvida. Para mim, cassação era eterna, não é não? Não. Quando você vai ao julgamento, vamos trazer aqui um julgamento que a gente pode falar que foi na mídia, da profissional, 10 anos atrás, ela cometeu um erro, ela fez um ato cirúrgico. Ela colocou um material e aí deteriorou, necrosou, tal. Então, foi a julgamento e ela foi afastada, ela foi cassada. O exercício dela foi cassado. Ela ficou 2 anos
sem poder exercer. Aí, com 2 anos, ela recorreu ao COFEM, dizendo que ela já estava, eu me arrependi, eu quero ser revista, eu quero voltar. Aquela 370 fala sobre isso, 370 de 2010 fala sobre isso, os processos éticos. E você pode recorrer ao Conselho Federal de Enfermagem. Só que, com 2 anos depois, aqueles usuários, né, e ela tinha feito a ação, um já tinha ido a óbito, e o outro tinha tido um problema muito mais grave de saúde. Então, foi levado para a questão e julgamento de novo, e ela, de 2 anos, passou para 10 anos de cassação. Então, ela pode recorrer daqui a 10 anos. Então, só para deixar claro que cassação não é uma coisa eterna, que você pode recorrer, sim. Você tem o direito da ampla defesa do contraditório que está na Constituição. Você tem o direito de recorrer, sim. Só que você vai ser julgado de novo, até essa menina que está sendo hoje, está presa por conta até conseguiu, fora. Não é? Isso também foi outra coisa muito importante da sua palestra, que chamou muita atenção em relação aos aspectos das penalidades, né? Por âmbitos. Então, assim, a pessoa ela pode ser presa porque ela matou alguém, vai, né, responder civil, criminal, penalmente, e no conselho também, porque muitas vezes a mídia coloca, a primeira coisa que a mídia coloca aí que me chamou a atenção foi em relação a isso, vai ser cassado. Pelo que eu vejo na televisão, é eterno. Aí eu já aprendi com você hoje que não é. Uma outra coisa, eles colocam em relação a essa coisa de, vai ser cassado pelo conselho, o conselho vai ter penalidade, mas isso pode não ser a coisa, né, pior. Pior, no que eu penso, é a pessoa ser presa, então deveria ser presa, né? E aí, até te perguntar em relação a outro caso que teve também, já que você é uma enciclopédia aí dessas leis e tudo mais. Por exemplo, quando teve o caso, né, que todo mundo ficou sabendo, quando foi administrado café com leite na veia, né? Quem é que responde isso? Né? Porque, assim, como professor, já levei muitos alunos para estágio no hospital e eu ficava com os meus alunos apavorado, assim, sabe? Ninguém podia fazer nada se eu não estivesse vendo ou se eu não tivesse visto, nem prescrição deixava entregar se eu não tivesse visto, e tinha uma hora que eu me sentia saturado. Então, nesse caso, quem é que responde a isso? Né? Porque é um técnico, uma escola técnica está lá tendo estágio, é a supervisora, é o professor, é a escola, quem responde? No caso específico, o aluno não responde, né? Ele realmente está sob a responsabilidade do preceptor, e aí o professor foi chamado, ele foi chamado. Agora, o dono da escola, como foi chamado, ele não era profissional de enfermagem. Então, ele foi ouvido, mas não pôde ser julgado por lá. Mas o professor foi sim, porque ele deixou 1 minuto, foi assim, ele tinha vários alunos, né? Acho que era por andares, ele deixou aquele aluno, deixou ela na companhia de uma profissional de enfermagem do setor. E deixou ali, deixou como os professores fazem, vai separando os alunos por andares. E a colega que estava junto com ela permitiu, deixou, se distraiu, e aí ela fez a medicação daquele jeito. Duas coisas importantes nesse fato. A profissional foi ouvida e ela sim respondeu, porque ela era dela, a responsabilidade era dela. O professor deixou, mas a medicação era dela, a inserção ali do que tinha que ser feito. E outra coisa que chamou a atenção foi que a companheira falava para a menina: o que você está dando para minha mãe? O que é isso aí? Essa cor está diferente. A gente precisa também estar atento a esse acompanhante. O acompanhante sabe como é que esse... Ele está ali olhando dia a dia as cores das medicações, o horário. Então, eles também precisam ouvir um pouco também o acompanhante. Pode parecer chato, parecer, esse acompanhante está em cima de mim. Eu gosto quando o acompanhante está perto de mim. Porque ele vai dizer assim, olha, eu vi o que aconteceu, e eu vou colocar isso no meu relatório. Isso é importante, a medicação, né? O olhar da acompanhante tal. Sempre vai ter esse olhar do acompanhante. Você falou uma coisa importante também da distração, porque eu estou aqui com o celular na mão, mas a Natália já ficou me criticando, é porque eu anoto tudo no celular para falar, tá, gente? Então, eu não estou o tempo todo em rede social, não, nem fico. É porque eu anotei tudo no celular. Aí a Natália falando, o pessoal tá te vendo no celular. Gente, mas eu estou anotando aqui porque eu tenho que falar. Que uma outra coisa que eu achei importante, que eu até registrei aqui também para lembrar, é em relação a isso que eu ia te perguntar, e também em relação a essa coisa da enfermagem estética, né, que está crescendo muito agora, que pode ser um aspecto para ter
muitos processos, né, relacionados a isso, que tem muitos procedimentos invasivos. Sim, sim. Por isso que demorou tanto para ser liberado, por isso que ainda tem recurso. No momento ele está sendo feito, você pode ter o consultório, você pode exercer, mas não pode esquecer que existem os recursos, né, que vão ser julgados, que a gente trabalha sobre esse olhar. Por isso que a legislação é tão importante que a gente esteja ali acompanhando. Mas a gente se preocupa sim, porque ele fala lá no início da palestra, fala que a gente precisa estar instrumentalizada. Ele usa esse termo, ele fala regulamentada, né? Ele fala sobre você estar pronta para você exercer a sua profissão. Ele usa um termo que ele chama de regulamentado, fiscalizatório, regulamentado e instrumentalizado, para que você não só se forme, mas que você esteja apta a fazer aquilo, e você vai responder por isso. E é muito ruim quando diz assim, eu fiz sem querer. Errar é humano, mas se você dá uma lesão, dependendo do grau dessa lesão, você pode receber advertência, censura, que é 4 meses, seu nome fica 4 meses em um jornal de grande circulação, quer dizer, a cada momento que você abrir o jornal, você vai ver seu nome ali, a censura. Nossa. O exercício suspenso. Hoje, o Código de Ética aumentou, o Código anterior, você só ficava suspenso 29 dias. Hoje, o Código fala em 90 dias, ou seja, você pode voltar para o trabalho e não ter mais ele. Né? Chegar lá, ó, você foi demitida por justa causa, porque você cometeu algo dentro do Código de Ética, e é assim. Como você classifica o que é advertência, o que é censura, o que é uma cassação? Existem os artigos. Existem os artigos específicos para cada punição, vamos colocar assim, tem outro nome, né? Para cada punição, você tem os artigos. Se você violou aquele artigo, você pode ser cassado. Pois eu quero ver aqui se mais alguém tem alguma pergunta, eu quero fazer mais uma pergunta. Está parecendo até entrevista, já. Nada, estou bem. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu quero fazer mais uma pergunta aqui polêmica, porque a gente está no meio da pandemia, e em relação a isso, a gente sabe que tem as condições de trabalho, né? Que a gente vê, eu já no projeto de TV, já entrevistei uma vez a enfermeira Rejane, que é deputada estadual, e ela falou muito sobre denúncias de situações de trabalho, que ela tinha que fazer vistoria e não tinha condições de trabalho. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, por exemplo, a gente sabe que faltam condições de trabalho, recurso, material, às vezes humanos, né? E como é que fica, porque você está falando do aspecto ético do trabalhador, né? Quer dizer, do profissional de enfermagem que está lá e que ele pode responder civil, criminalmente, também no conselho, mas eu queria saber o seguinte, o profissional que ele é o responsável pela equipe, ele pode responder por algum processo ou alguma coisa, né, relacionado eticamente, por ele estar ali comandando uma equipe sem ter infraestrutura nenhuma de trabalho, ou não? Ele não tem responsabilidade sobre isso. Não, ele pode responder, mas eu já até abri o código aqui para dizer o seguinte para você. Lá no direito, no artigo 13, fala o seguinte, que eu posso suspender das atividades individuais ou coletivas, ou seja, da equipe, quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional. Então, eu tenho o direito. Mas diz o seguinte, aí tem a vírgula, ressalva nas situações de urgências e emergências, que eu devo formalizar imediatamente minha decisão por escrito, por meio de correio eletrônico, ao meu conselho de enfermagem. Ou seja, eu percebi que aquele ambiente não está satisfatório, aquilo ali vai dar a zebra e olha só, é muita gente, é pouco material, é pouca mão de obra, eu tenho que fazer essa... E hoje, nós funcionamos muito bem a parte de sites, ou seja, a fiscalização, ela tem diariamente um profissional, uma fiscal ligada diretamente para essas questões. E, obviamente, a presidência vai recorrer e vai, como ela fez semana passada, né? A presidente teve que ir num certo local por conta de vacina, por conta disso aí, exatamente o que você está falando, e a própria presidente foi lá, e não é um outro município que eu não vou citar, para poder resolver isso. E foi resolvido, sabe por quê? Chamou a Secretaria de Saúde da cidade, chamou o prefeito da cidade, olha só, se minha equipe, que ela colocou, é nossa equipe, nós somos o conselho, se a minha equipe sofrer algum dano, o paciente sofrer por isso, e isso tiver alguma recorrência ao Ministério Público e tudo mais, é o senhor que vai responder, é o secretário que admite, é o prefeito que faz a agência. Então, essa mão de obra
isso aí. diminuir a responsabilidade muito mais do que da chefia de enfermagem. Só que ela Isso tem que aí. formalizar, ela tem que não ficar naquele sofrimento, tentando ajeitar, né? A enfermagem tem muito isso, né, professor? Não vou te dar um Isso hoje, aí. é só hoje, amanhã vai ser maior. Muito bem esclarecido hoje. Olha, muito obrigado, viu? A gente agradece a você, que a gente já estourou o tempo um pouco, já tem outra atividade agora, mas foi muito bom, esclareceu bastante dúvidas. E espero que vocês tenham gostado também. Agradecer os monitores. A gente sempre tem aqui o pessoal que fica acompanhando a gente também. Hoje a gente teve muitos esclarecimentos sobre o aspecto ético, exercício profissional. A Vitória está sempre aí, Vitória Changle. Eu não sei se ela já saiu, não. Ela ainda está. Não, ela já saiu. Mas está ali a Rebeca, o Rafael, o Carlos aí do DA, da UF, a professora Ângela Maria. Então, Rose, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Sempre que precisar, Um novo convite para você ter mais participações aqui com a gente. Que bom. E agradeço o Marcos também, que fez aí perguntas, e a todos. O Marcos Lima falou sobre a mídia, né, Marcos? É verdade. Misturam muitas as categorias e nem sempre é a enfermagem. Quem acha que todos de branco é da enfermagem, não é bem assim. Esse é um problema nosso, né? Nós estamos atentos. Pode deixar, Marcos. Estamos atentos. Quando a mídia surge com nome, todos nós do conselho, conselheiros, eu não sou conselheira no momento, mas os conselheiros, a presidente, fica muito atento se aquele profissional mesmo é da enfermagem. Normalmente, não é. Então, agradeço a todos, então. A gente vai encerrar aqui a gravação. Grande abraço para vocês, tchau, e até o nosso próximo mini curso aí. Fiquem ligados que daqui a pouco a gente anuncia um próximo mini curso para vocês participarem. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado, Rosimério. Obrigado a todos. Muito obrigada a vocês. Depois a gente põe lá no canal. Não esqueçam de preencher lá os certificados, a lista de certificados. Abraço, gente. Tchau. Abraços. Tchau. Onde para a gravação? Aqui.